Os sinos da igreja acabaram de tocar pela última vez quando os joelhos de Victoria cederam. Num momento, ela estava em pé no altar, vestindo o vestido de renda restaurado da sua avó, com a mão a tremer na mão fria de Marcus Whitmore, enquanto o padre recitava os votos. No momento seguinte, o chão de mármore branco aproximava-se rapidamente dela. E a última coisa que ouviu antes de tudo ficar escuro foi o suspiro irritado do seu noivo. Jesus Cristo, Victoria, agora não. Quando ela abriu os olhos, não estava a olhar para o rosto perfeitamente esculpido de Marcos ou para a expressão preocupada da sua mãe. Em vez disso, viu-se a olhar para olhos tão escuros que eram quase pretos, num rosto que parecia ter saído de moedas romanas antigas, afiados, implacáveis, belos de uma forma que a fez suspirar, mesmo com a névoa na sua cabeça. Não se mexa. A ordem veio numa voz que parecia fumo e uísque. Ela tentou sentar-se mesmo assim, e uma mão forte pressionou o seu ombro, mantendo-a deitada no que ela agora percebia ser um sofá de couro numa sala que definitivamente não era o santuário da igreja. As paredes eram revestidas com painéis de madeira escura, os móveis eram caros, mas masculinos. Um decantador de cristal com um líquido âmbar estava sobre a mesa, refletindo a luz da janela. Onde? No escritório particular do reitor. Tu caíste com tanta força que pensei que tivesses rachado o crânio. O homem se moveu e ela avistou um terno que provavelmente custava mais do que o seu carro. Sou Nathaniel Carver. Eu assegurei antes que você caísse no chão. A mão de Victoria voou para o rosto, o pânico percorrendo o seu peito. A minha maquilhagem ficou toda borrada quando você desmaiou. Algo brilhou naqueles olhos escuros. Eu limpei. Você estava a arder em febre, e eu precisava ver se estava ferida. A sala inclinou-se novamente, e desta vez não tinha nada a ver com o que a fez desmaiar. A sua base, o corretivo cuidadosamente aplicado, a espessa camada de pó que ela levou 40 minutos para aperfeiçoar esta manhã. Não tinha o direito. Ela tentou levantar-se, mas os seus braços pareciam molhados. Eu tinha todo o direito. Desmaiou no seu próprio casamento. Ele recostou-se e, pela primeira vez, ela viu a pequena toalha de mão branca na mesinha lateral. Estava coberta de maquilhagem bege e outra coisa. Algo que lhe revirou o estômago. A melhor pergunta é o que ele fez para deixar essas marcas no teu rosto. A mão de Victoria foi direta para a maçã do rosto esquerda, sentindo o inchaço sensível que nenhuma quantidade de base poderia esconder completamente. Aquele que Marcos tinha deixado 3 noites antes, quando ela sugeriu adiar o casamento. Só mais uma semana, ela disse, só até o pai voltar da viagem de negócios em Singapura. Apenas até ela se sentir pronta. Ele certificou-se de que ela entendesse que os White Sours não adiavam. Eles não esperavam por ninguém, nem mesmo por pais moribundos que nunca chegariam a casa a tempo. Eu caí, sussurrou ela, a mentira automática após 72 horas de prática. O riso de Nathaniel foi suave e totalmente sem humor. Claro que sim. Assim como caíste num casamento com um homem que olha para ti como se fosses uma aquisição comercial na qual ele está levemente desapontado. Ela queria discutir, mas as palavras morreram na sua garganta porque ele estava certo. Marcos olhou para ela com impaciência mal disfarçada durante toda a cerimônia, verificando o seu Rolex 2 vezes durante a oração de abertura. Este casamento não era sobre amor. Nunca tinha sido sobre amor. Era sobre a fusão do império imobiliário Whitmore com a fortuna tecnológica do pai dela. Sobre Marcos garantir a sua herança do fundo fiduciário da avó, que exigia que ele se casasse antes dos 35 anos. Sobre a mãe dela finalmente ter o casamento da alta sociedade com que sonhava desde que Victoria nasceu. Sobre todos, exceto a própria Victoria. Preciso de voltar, disse ela, levantando-se apesar da sala balançar. Eles estão à espera. A recessão está a decorrer sem ti. Nathaniel levantou-se e ela percebeu que ele era alto, bem mais de 1,80 com ombros que esticavam o tecido do casaco. A tua mãe disse a todos que estavas emocionada, muito nupcial, muito comovente. A amargura na voz dele fez com que ela olhasse para cima bruscamente. Tu nem me conheces. Por que te importas? Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a com uma intensidade que fez a pele dela arrepiar. Então ele se moveu para a janela, olhando para os jardins bem cuidados, onde 200 convidados provavelmente estavam bebendo champanhe
e comendo pratos servidos por um catering ou durvas. Eu conheci uma mulher que usava maquiagem como uma armadura, disse ele baixinho, cobrindo hematomas, lábios rachados, olhos roxos. Ela sorria em galas de caridade e jantares e dizia a todos que era desajeitada, que se machucava facilmente, que o marido tinha um temperamento forte, mas que na verdade ele a amava. O peito de Victoria apertou-se. O que aconteceu com ela? Ela morreu. Ele voltou-se para ela, e a expressão em seu rosto fez seu sangue gelar. O marido dela se empurrou escada abaixo durante uma discussão sobre se deveriam comer salmão ou frango na festa de aniversário deles, e quebrou o pescoço dela. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Sinto muito, sussurrou Vitória. Não sinta muito. Seja inteligente. Ele atravessou a sala em 3 longos passos, parando perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo escuro e com aroma de cedro. Aquela contusão no seu rosto tem talvez 3 dias. Você vai casar com ele de qualquer maneira, então, ou você é incrivelmente estúpida, ou está presa. A sua garganta fechou. Você não entende. Então explique-me. Ela queria contar-lhe tudo sobre a empresa do pai, a perder dinheiro após o lançamento fracassado de um produto. Sobre a família de Marcos a oferecer-se para salvá-los em troca deste casamento. Sobre o sorriso frágil da mãe e os olhos exaustos do pai, e o peso de ser filha única e não poder deixar os pais perderem tudo. Em vez disso, ela disse, é complicado, sempre é. Nathaniel cerrou os dentes. Deixa-me adivinhar. Problemas financeiros, acordos comerciais, pressão familiar, tudo isso. Ela admitiu, cansada demais para manter a farsa. Ele emitiu um som grave na garganta que poderia ser simpatia ou repulsa. E achas que casar com um homem que te bate vai resolver alguma coisa? Ele não resolve. Ela parou porque a mentira não saía. Foi só uma vez. Ele estava estressado com o casamento e eu o pressionei. E nunca é só uma vez, Victoria. A maneira como ele disse o nome dela fez algo vibrar no peito dela. Isso se intensifica. Sempre se intensifica. Você não sabe disso. Eu sei exatamente disso. A voz dele baixou para algo perigoso. Passei os últimos 15 anos garantindo que homens como Marcus Whitmore enfrentassem as consequências das coisas que fazem nas sombras. Ela olhou para ele, o coração a bater forte contra as costelas. Do que estás a falar? Uma batida na porta interrompeu o que quer que ele pudesse ter dito. Uma voz feminina, culta e impaciente. Victoria, querida, estás aí? A mãe dela. Victoria levantou-se com as pernas trêmulas, alisando o vestido de noiva, a mente a mil. A maquilhagem tinha desaparecido. Agora não havia como esconder a contusão. Não havia como explicar como sendo sombras, blush em excesso ou um truque da luz. Nathaniel foi até a porta, bloqueando-a com o corpo. Tens cerca de 10 segundos para tomar uma decisão que determinará o resto da tua vida. Que decisão? Se vais voltar lá e casar com ele ou se vais embora. Ela riu e o som saiu quebrado e ligeiramente histérico. Ir embora para onde? O meu pai perderá tudo. A minha mãe nunca me perdoará. A família do Marcos destruir-nos-á no tribunal. Ou, interrompeu Nathaniel, a sua voz cortando o seu devaneio como uma lâmina. Deixa-me tratar dos Whiters e começa a viver uma vida em que não precisas de cobrir hematomas com base. Victoria, a sua mãe bateu novamente, desta vez com mais força. Abra esta porta agora mesmo. Ela olhou para Nathaniel, este estranho que a tinha apanhado quando ela caiu, que tinha apagado a sua máscara cuidadosamente construída e visto o que ela estava a esconder. Por que me ajudaria? Nem sequer me conhece. Algo mudou na sua expressão. Algo que parecia quase dor, porque ninguém a ajudou. Ninguém a apanhou antes de ela cair. E eu tenho de viver com isso todos os dias. A mulher que ele mencionou, aquela que morreu. A sua esposa, sussurrou Victoria. Minha irmã, a voz dele falhou ao dizer a palavra, apenas um pouco. Ela tinha 26 anos. Tinha toda a vida pela frente. E eu estava tão ocupado a construir o meu império, a ganhar dinheiro, que não percebi o que estava a acontecer até ser tarde demais. Os olhos de Victoria ardiam. Sinto muito. Não sinta muito. Seja corajosa. Ele olhou para a porta, onde a mãe dela agora exigia que alguém encontrasse a chave. O que vai ser, Victoria? Porta número 1
onde você se casa com Marcos e passa os próximos anos aplicando o corretivo. Ou porta número 2. O que é a porta número 2? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele, e foi a coisa mais perigosa que ela já tinha visto. Confie em mim pela próxima hora, e eu vou mostrar exatamente quanto poder você realmente tem. Era uma loucura. Ele era um estranho. Ela não sabia nada sobre ele, exceto que tinha olhos tristes e mãos fortes, e uma irmã que morrera porque ninguém a salvara. Mas quando a porta se abriu e a mãe dela entrou, seguida por Marcos, o padre e meia dúzia de convidados preocupados, Victoria ouviu-se dizer: "Não vou casar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto da mãe dela ficou pálido. "Desculpe," eu disse. "Não vou casar com ele." A voz de Victoria estava mais forte agora, alimentada pela adrenalina que corria nas suas veias. "Este casamento está cancelado." A expressão de Marcos se transformou em algo feio. Nem pensar. "Temos 200 pessoas lá fora, uma recepção de US$ 50.000 e contratos legalmente vinculativos que não dizem nada sobre forçá-la a casar com você." Nathaniel interrompeu suavemente. "Da última vez que verifiquei, abolimos os casamentos arranjados neste país mais ou menos na mesma época em que abolimos a escravidão." Os olhos de Marcos se estreitaram quando ele realmente olhou para Nathaniel pela primeira vez. "Quem diabos é você?" Nathaniel Carver. O nome claramente significava algo, porque o rosto de Marcos ficou vermelho e depois pálido em questão de segundos. "Tu és... Tu não podes ser... Garanto que sou." O sorriso de Nathaniel era todo dentes. "E também sou o homem que acabou de comprar a dívida pendente das propriedades comerciais da tua família. Todas elas. Há cerca de 20 minutos." Ele olhou para o relógio. A mãe de Victoria engasgou-se. Marcos parecia ter levado um golpe. "Isso é impossível. Esses empréstimos são detidos pelo First National. Eles estavam muito motivados para vender quando lhes ofereci o triplo do valor." O tom de Nathaniel era coloquial, mas havia firmeza por baixo. "O que significa, Marcos, que agora detenho os títulos de cerca de US$ 600 milhões em imóveis da Whitmore. Estou a exigir o pagamento imediato desses empréstimos." O sangue esvaziou o rosto de Marcos. "Não pode fazer isso." "Claro que posso. Está tudo explicitado nos termos que assinou. Os empréstimos são exigíveis com 90 dias de antecedência ou imediatamente em casos de, vejamos, como é que o contrato o formulava? Depravação moral ou atividade criminosa?" Nathaniel inclinou a cabeça. "A violência doméstica conta como atividade criminosa, não conta?" Marcos avançou e Nathaniel não se mexeu nem um centímetro. "Não tem provas. Tenho o rosto dela." A voz de Nathaniel baixou para algo letal. "E tenho imagens de segurança da garagem do seu prédio de 3 noites atrás, mostrando-o a bater-lhe no rosto com força suficiente para derrubá-la sobre um carro. O gerente do seu prédio foi muito cooperativo quando expliquei que estava a pensar em comprar o imóvel." Os joelhos de Victoria ficaram fracos novamente. Ele tinha feito tudo isso nos 20 minutos em que ela ficou inconsciente. A sua mãe achou a voz dela estridente e desesperada. "Victoria, pense no que está a fazer. Pense que o seu pai já está resolvido", disse Nathaniel, antes que Victoria pudesse responder. "Comprei as ações em circulação da empresa dele, injetei o capital necessário para estabilizá-la e o nomeei CEO com controle operacional total. Ele receberá os contratos por e-mail." Ele olhou para o relógio novamente, bem naquele momento, como se fosse uma deixa. O telemóvel da mãe de Victoria vibrou, depois vibrou novamente e novamente. Victoria olhou para Nathaniel, o coração batendo tão forte que ela achou que poderia romper as costelas. "Por que está a fazer isso?" Os olhos dele encontraram os dela, e a intensidade ali roubou-lhe o fôlego. "Porque posso. Porque ninguém mais fará isso. E porque ver-te a caminhar até ao altar para casar com um homem que te bateu teria destruído algo em mim. Não sei se posso me dar ao luxo de perder isso. Isto é loucura." Marcos balbuciou. "Não pode simplesmente aparecer do nada e..." Mas foi o que fiz. Nathaniel finalmente desviou o olhar de Victoria, fixando Marcos com um olhar que fez o outro homem dar um passo involuntário para trás. "Eis o que vai acontecer. Vais entrar na recepção e dizer aos teus convidados que o casamento foi cancelado devido a diferenças irreconciliáveis. Vais pedir desculpas pelo inconveniente. Vais ser gentil e digno e aceitar toda a responsabilidade. Como se eu fosse fazer isso."
Ou Nathaniel continuou como se Marcos não tivesse falado. Vou divulgar as imagens de segurança para todos os principais veículos de comunicação da cidade, juntamente com a documentação detalhada das outras 3 mulheres que apresentaram queixas contra ti por agressão nos últimos 7 anos. Queixas que os advogados da tua família fizeram desaparecer com acordos generosos e acordos de confidencialidade. O estômago de Victoria revirou. 3 outras mulheres. O rosto de Marcos passou de pálido para cinzento. Estás a blefar. Estou? Nathaniel pegou o telemóvel, digitou algo rapidamente e virou a tela para Marcos. São Margaret Chen, Sarah Goldstein e Rebecca Torres. Quer que eu leia as declarações delas ou prefere começar a caminhar em direção à recepção? A luta saiu de Marcos como o ar de um pneu furado. Ele olhou para Victoria e, por um momento, ela viu algo como uma emoção genuína passar pelo rosto dele. Não era amor, nem mesmo afeto, mas talvez um tipo distorcido de possessividade que lhe causou arrepios. Você vai se arrepender disso, disse ele baixinho. Não, respondeu Victoria com a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Acho que não vou me arrepender. Ele se virou e saiu sem dizer mais nada, com a mãe dela correndo atrás dele com o telemóvel colado ao ouvido, já tentando minimizar os danos. O ministro limpou a garganta sem jeito. Vou ver como estão os convidados. Ele fugiu. E então ficaram apenas Victoria e Nathaniel no escritório, que de repente ficou silencioso. Não acredito que fizeste isso, ela sussurrou. Ele encolheu os ombros, colocando o telemóvel de volta no bolso. Já fiz coisas piores por motivos piores. As imagens de segurança, as outras mulheres, a empresa do meu pai. Não terias conseguido organizar tudo isso em 20 minutos. Tem razão. Não poderia. Um pequeno sorriso apareceu no canto da sua boca. Tenho investigado Marcus Whitmore nas últimas 6 semanas. A sala inclinou-se novamente. O quê? Faço questão de saber sobre homens como ele. Homens que acham que o seu dinheiro e o nome da sua família os colocam acima das consequências. Ele aproximou-se e ela pôde ver reflexos dourados naqueles olhos escuros. Quando soube por conhecidos em comum que ele ia casar, fiz algumas investigações, descobri as outras mulheres, descobri o padrão e comecei a juntar as peças. Mas não me conhecias. Por que haverias de conhecer? Porque ele já fez isto antes e vai voltar a fazer, a menos que alguém o impeça. Nathaniel cerrou os dentes. Não consegui salvar a minha irmã, mas posso salvar-te a ti. Lágrimas quentes ardiam nos olhos de Victoria. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ele estendeu a mão lentamente, sinalizando o movimento, e tocou suavemente a contusão na maçã do rosto dela com as pontas dos dedos. O toque foi leve como uma pena. Nada parecido com o golpe brutal de Marcos. Dói? Não tanto quanto o meu orgulho. O orgulho se cura. O polegar dele traçou uma linha suave ao longo da mandíbula dela. Ossos quebrados e espíritos quebrados demoram mais para se curar. Ela deveria afastar-se. Deveria colocar distância entre ela e esse estranho perigoso que acabara de destruir toda a sua vida. Em vez disso, ela se viu inclinando-se para o toque dele como uma flor em direção à luz do sol. O que acontece agora? Perguntou ela. Agora? Ele baixou a mão e ela imediatamente sentiu falta do calor dela. Agora você vai lá fora e mantém a cabeça erguida. Diz a quem perguntar que você fez a escolha de valorizar a si mesma acima das expectativas de todos. Agradece a todos por terem vindo. Pede desculpa pelo inconveniente e sai desta igreja como uma mulher livre, e então vive a tua vida real, não aquela que a tua mãe planeou, que Marcos exigiu ou que os negócios do teu pai exigiram. Ele deu um passo para trás, criando uma distância profissional entre eles, mas os seus olhos nunca deixaram os dela. Descobre quem Victoria realmente é quando ela não está a esconder hematomas, a desempenhar um papel ou a tentar salvar todos os outros. Parecia assustador. Parecia a maior liberdade que ela já tivera. Não sei se consigo fazer isso sozinha, ela admitiu. Algo passou pelo rosto dele. Esperança, talvez, ou desejo. Não precisa. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele tirou um cartão de visita do paletó e o colocou na mão dela. O cartão era pesado, caro, com letras em relevo que diziam Nathaniel Carver, aquisições privadas e um número de telefone. Ligue-me, disse ele simplesmente. Amanhã, na próxima semana, no próximo mês, quando estiver pronta.
Pronta para quê? O seu sorriso foi lento e devastador. Para parar de fugir do que quer e começar a correr em direção a isso. Ela prendeu a respiração. E se não souber o que quero, então vou ajudá-la a descobrir. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou, olhando para trás por cima do ombro. Pelo que vale, Victoria, acho que és a pessoa mais corajosa neste edifício. É preciso muita coragem para sair de um edifício em chamas que todos insistem que é perfeitamente seguro. Então ele se foi, saindo para o corredor e desaparecendo como fumo. Victoria ficou ali parada por um longo momento, ainda vestindo o vestido de noiva, o rosto sem maquilhagem, o cartão de visita dele apertado na mão, como um talismã. Do lado de fora, ela podia ouvir o murmúrio baixo dos convidados confusos e a voz brilhante e frágil de sua mãe dando desculpas. Ela deveria estar apavorada. Acabara de cancelar seu casamento, humilhado sua família e aceitado a ajuda de um homem que conhecia há menos de uma hora. Em vez disso, sentia-se mais leve do que em meses. Caminhou até o espelho pendurado na parede e estudou seu reflexo. Sem maquilhagem, a contusão destacava-se nitidamente contra a sua pele pálida, roxa e amarelada nas bordas, já a desaparecer, mas ainda visível. Prova do que ela quase se comprometeu a fazer pelo resto da vida. Tocou no cartão na sua mão, passando o polegar sobre as letras em relevo do nome de Nathaniel. Amanhã, ele disse. Ou na próxima semana, ou no próximo mês. Victoria sorriu para o seu reflexo e enfiou o cartão no bolso escondido do seu vestido de noiva, bem sobre o coração. Ela ligaria para ele naquela noite. 3 meses depois, o restaurante era o tipo de lugar onde os menus não tinham preços e os garçons falavam em voz baixa. Victoria sentou-se numa mesa de canto, observando a porta, com o coração fazendo ginástica complicada no peito. Ela ligou para Nathaniel na noite do casamento, como prometido. Encontraram-se para tomar café no dia seguinte, depois almoçaram juntos no dia seguinte e, por fim, jantaram juntos. Durante 3 meses, dançaram um ao redor do outro como pugilistas num ringue, nenhum dos dois querendo dar o primeiro passo, ambos aterrorizados com o que poderia acontecer se o fizessem. Ele ajudou-a a encontrar um apartamento, um espaço de galeria para o negócio de fotografia que ela sempre sonhou em começar. A apresentou a advogados, contabilistas e pessoas que poderiam ajudá-la a construir algo que fosse dela. E durante todo esse tempo, ele foi infalivelmente respeitoso. Manteve a distância. Nunca pressionou por nada além de amizade. Mesmo que ela pudesse ver o desejo nos olhos dele cada vez que ele olhava para ela, ela estava cansada da distância. A porta se abriu e Nathaniel entrou. Deslumbrante em um terno cinza que provavelmente custou mais do que o primeiro carro dela. Os seus olhos encontraram-na imediatamente, e o sorriso que se espalhou pelo seu rosto fez o estômago dela revirar. Olá, disse ele, sentando-se na cadeira à sua frente. Desculpa o atraso. A reunião demorou mais do que o previsto. Tudo bem. Ela tinha se vestido com cuidado naquela noite. Um vestido vermelho que realçava as suas curvas, o cabelo solto, como ele uma vez mencionara que gostava. Queria falar contigo sobre uma coisa. O cansaço apareceu na sua expressão. Isso soa ameaçador. Não é ameaçador, apenas importante. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Quero agradecer-te. Não precisas de me agradecer. Preciso sim. Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele, sentindo a descarga elétrica que sempre acompanhava o seu toque. Salvaste a minha vida, Nathaniel. Não apenas do Marcos, mas de mim mesma. De um futuro em que eu teria desaparecido nas expectativas de outra pessoa, até não restar nada de mim. Os dedos dele apertaram os dela. Talvez acabasses por encontrar a tua saída, mas isso teria levado anos e custado partes de mim que talvez nunca recuperasse. Ela manteve o olhar fixo nele, deixando-o ver tudo o que ela tinha escondido cuidadosamente durante meses. Devolviste-me a minha vida. Devolviste-me a mim mesma. E esperei 3 meses para te perguntar uma coisa. O que é? Por que é que ainda não me beijaste? A pergunta pairou entre eles como uma respiração suspensa. O polegar de Nathaniel traçou círculos nas costas da mão dela, os olhos dele procurando os dela. Porque não queria que te sentisses obrigada. Porque não queria que pensasses que ajudar-te tinha condições. A voz dele baixou. Porque tinha medo de que, se começasse, não fosse capaz de parar. Um calor invadiu-a. E se eu não quiser que pares, Victoria?
Não sou frágil, Nathaniel. Não estou quebrada. Não sou uma donzela que precisa de ser protegida do teu interesse. Ela inclinou-se para a frente, perto o suficiente para ver o brilho dourado nos olhos escuros dele. Sou uma mulher que sabe o que quer. E eu quero-te. Algo perigoso brilhou na sua expressão. Tens a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele levantou-se abruptamente, jogando as notas na mesa sem olhar para elas, e estendeu a mão. Vem comigo. Ela não hesitou. Pegou na mão dele e deixou-o levá-la para fora do restaurante, para o ar fresco da noite. O carro dele estava à espera na berma, um carro preto elegante que provavelmente custava mais do que a maioria das casas. Mas ele não abriu a porta. Em vez disso, empurrou-a contra ela, prendendo-a com os braços. O seu corpo era uma parede de calor à sua frente. Preciso que compreendas uma coisa, disse ele com a voz áspera. Não faço nada casual. Não faço nada pela metade. Se fizermos isto, se eu te beijar agora, estou completamente envolvido, irrevogavelmente. O coração dela batia tão forte que ela tinha a certeza de que ele podia ouvi-lo. O que isso significa? Significa que quero tudo. As tuas manhãs e as tuas noites e todos os momentos entre elas. Significa que quero acordar ao teu lado e adormecer abraçado a ti e saber que és minha, da mesma forma que eu já sou teu. A mão dele subiu para segurar o rosto dela, com cuidado para não tocar na longa cicatriz. Significa que vou ser protetor e possessivo, e provavelmente autoritário às vezes, porque a ideia de algo acontecer te faz me querer destruir o mundo. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia sentir o calor dele a envolvê-la e a esperança selvagem a florescer no seu peito. Diz alguma coisa, murmurou ele. Amo-te, sussurrou ela. O controle dele quebrou-se. O beijo foi tudo o que ela imaginou durante 3 meses e, ao mesmo tempo, nada parecido com isso. Ele beijou-a como se ela fosse ar e ele estivesse a afogar-se, como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo a si mesmo a vida inteira. As mãos dele se enroscaram nos cabelos dela, inclinando a cabeça dela para trás, aprofundando o beijo até que ela ficasse tonta. Ela agarrou os ombros dele, o casaco dele, qualquer coisa para se manter firme, enquanto o mundo girava ao redor deles. Ele tinha gosto de uísque, desejo e promessa, e quando finalmente se afastou, ambos estavam a respirar com dificuldade. Eu amo-te, disse ele contra os lábios dela. Amo-te desde que te segurei antes de cair. Talvez até antes disso, quando vi a tua foto no anúncio de casamento e algo em mim simplesmente soube. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela estava a sorrir. Leva-me para casa. Para a tua casa ou para a minha. Não me importo, desde que seja contigo. Ele beijou-a novamente, mais devagar desta vez, de forma completa e possessiva. Quando se afastou, os seus olhos estavam em chamas. Casa comigo. Ela riu, tonta e incrédula. Estamos a namorar há 3 meses. Estamos a dançar um ao redor do outro há 3 meses. Eu soube que eras minha desde o momento em que limpei a maquilhagem do teu rosto e vi quem realmente eras por baixo de toda aquela armadura. Ele traçou o lábio inferior dela com o polegar. Casa comigo, Victoria. Não porque alguém te está a forçar, ou porque há dinheiro envolvido, ou porque é o que se espera. Casa comigo porque me amas e eu te amo. E a vida é curta demais para perder tempo fingindo que não sabemos exatamente para onde isto vai dar. Ela pensou na rapariga que era há 3 meses, de pé no altar com um vestido de noiva, prestes a cometer o maior erro da sua vida. Pensou em como Nathaniel a tinha apanhado quando ela caiu, tinha tirado a sua máscara, tinha a visto no seu momento mais vulnerável e tinha escolhido salvá-la mesmo assim. Pensou na vida para a qual se dirigia e na vida que estava a viver agora, cheia de fotografia e liberdade, e um homem que a olhava como se ela fosse a lua. Sim, disse ela. Sim, vou casar contigo. O seu sorriso era ofuscante. Ele beijou-a novamente e depois afastou-se apenas o suficiente para murmurar contra os lábios dela. Vou passar o resto da minha vida garantir que nunca te arrependas disso. Eu sei que vais. Ela passou os dedos pelo cabelo dele, puxando-o de volta para si. Agora leva-me para casa e mostra-me exatamente como é tudo. E ele mostrou. 6 meses depois, a igreja era pequena e íntima, nada parecida com a grande catedral onde Victoria quase se casara com Marcos.
Apenas 50 pessoas, amigos íntimos e familiares, e um padre que concordara em realizar a cerimônia com 2 semanas de antecedência. Victoria estava na sala da noiva, a estudar o seu reflexo no espelho. O vestido era simples, elegante, de seda creme que contornava o seu corpo e a fazia sentir-se bonita sem parecer que estava a usar uma fantasia. A sua maquilhagem era leve, natural, apenas o suficiente para realçar sem esconder. Hoje, sem armadura, sem máscaras. Uma batida suave na porta, e o seu pai espreitou com a cabeça. Ele parecia melhor do que em anos, as rugas de estresse ao redor dos olhos finalmente começando a desaparecer. O investimento de Nathaniel salvou a sua empresa e, mais do que isso, devolveu-lhe o orgulho. Estás linda, querida, disse ele com a voz embargada pela emoção. Obrigada, pai. Ela virou-se para ele, admirando-o no seu smoking. Estás pronta? E tu? Ele aproximou-se, segurando as mãos dela nas suas. Porque se não estiveres, se tiveres alguma dúvida, podemos sair daqui agora mesmo. Sem perguntas. Ela sorriu, pensando em como isso era diferente de 6 meses atrás, quando ir embora não parecia ser uma opção. Tenho a certeza, pai. Nunca tive tanta certeza de nada. Ele acenou com a cabeça, satisfeito. Ele é um bom homem, Victoria. Assustador como o inferno quando o contrariam, mas bom. E ele ama-te como nunca vi ninguém amar ninguém. Eu sei, e ela sabia. Nathaniel demonstrava-lhe isso todos os dias de 1000 pequenas maneiras. A maneira como se certificava de que ela tomava o pequeno almoço, mesmo quando ela estava com pressa para uma sessão fotográfica. A maneira como ele a ouvia falar sobre iluminação e composição como se fosse a coisa mais importante do mundo. A maneira como ele a tocava, como se ela fosse preciosa, como se fosse dele, como se ele ainda não conseguisse acreditar que ela o tinha escolhido. Então vamos casar-te. O pai dela ofereceu-lhe o braço e ela aceitou. A cerimônia foi perfeita, simples e honesta, cheia de alegria em vez de obrigação. Quando Victoria caminhou pelo corredor, o rosto de Nathaniel transformou-se. Admiração, amor e posse misturados numa expressão que a deixou sem fôlego. Os votos eram tradicionais até que Nathaniel saiu do roteiro. Prometo te segurar quando você cair, disse ele, sua voz ecoando pela pequena igreja. Prometo te ver quando você estiver escondida. Prometo te amar com ou sem sua armadura. Prometo construir uma vida com você que seja nossa e de mais ninguém. O seu polegar traçou os nós dos dedos dela. Prometo proteger-te, cuidar de ti e passar todos os dias a provar que me escolher foi a melhor decisão que já tomaste. Os olhos de Victoria estavam cheios de lágrimas. Prometo deixar-te apanhar-me, disse ela. Confiar em ti com todas as partes de mim, mesmo as mais assustadas, para construir esta vida contigo e escolher-te todos os dias. Ela sorriu através das lágrimas. E prometo que sair daquela igreja há 6 meses foi a segunda melhor decisão que já tomei. A melhor é dizer sim a ti agora. Quando o ministro os declarou casados e Nathaniel a beijou, os aplausos foram ensurdecedores. A recepção foi realizada na casa de Nathaniel, uma propriedade extensa com jardins que pareciam saídos de um conto de fadas. Victoria passou os últimos 3 meses a mudar as suas coisas lentamente. Mas ainda parecia surreal que aquele fosse o seu lar agora, a sua vida. Ela estava no terraço, olhando para os jardins e recuperando o fôlego quando Nathaniel a encontrou. Ele passou os braços pela cintura dela por trás, puxando-a contra o seu peito. Feliz, murmurou ele contra o cabelo dela. Delirante, ela cobriu as mãos dele com as suas, entrelaçando os dedos. Obrigada por quê? Por me ver, por me salvar, por me amar mesmo quando eu estava com medo demais de me amar. Ele a virou nos seus braços, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Você se salvou, Victoria. Eu apenas dei o empurrão que você precisava. Ele a beijou suavemente, docemente. E amar você nunca foi uma escolha. É tão involuntário quanto respirar. Ela o puxou para baixo para outro beijo, mais longo desta vez, cheio de promessas e calor, e o futuro se estendendo diante deles. Quando finalmente se separaram, ela viu a mãe a observar da porta. Tinham se reconciliado lentamente nos últimos meses, com a mãe a aceitar gradualmente que a felicidade de Victoria era mais importante do que o estatuto social ou os acordos comerciais. A tua mãe está a olhar para mim com raiva, observou Nathaniel.
Ela não está com raiva, está a avaliar. Victoria riu. Ela decidiu que és aceitável. Um grande elogio vindo de Diane Ashford. O maior. Ela ficou um pouco séria. Tens notícias do Marcos? A expressão de Nathaniel escureceu. Ele está a ser acusado. Duas das outras mulheres apresentaram-se após o anúncio do noivado. Entre os depoimentos delas e as imagens de segurança, o promotor público acha que tem um caso sólido. Ótimo! Victoria ficou surpreendida com a pouca satisfação que sentiu com a notícia. Marcus Whitmore era apenas um homem, no fim das contas, um homem danificado e perigoso que magoava as pessoas porque podia, porque nunca ninguém o tinha feito enfrentar as consequências antes. Mas ele já não era problema dela. Não quero pensar nele hoje, disse ela com firmeza. O sorriso de Nathaniel foi lento e malicioso. Em que quer pensar? Em quanto tempo podemos sair educadamente da nossa própria recessão? Ele riu-se com um som rico e caloroso. Ansiosa, Sra. Carver. Ela adorava o som disso. Sra. Carver, um nome que ela escolheu, uma vida que ela construiu, um homem que ela reivindicou tão completamente quanto ele a reivindicou. Esperei 6 meses por si, disse ela. Acho que fui muito paciente. A sério? Ele beijou a sua têmpora, a sua bochecha, o canto da sua boca. Mais uma hora. Despedimo-nos dos convidados, agradecemos-lhes por terem vindo, e depois vou levar-te para cima e não te deixar sair da cama durante uma semana. O calor invadiu-lhe a barriga. Prometes? Prometo. Ele puxou-a para mais perto, até não haver espaço entre eles. Prometo amar-te e cuidar de ti, e fazer-te esquecer que mais alguém existe. Prometo fazer-te tão feliz que vais esquecer como é a tristeza. Prometo. Ela interrompeu-o com um beijo, colocando nele tudo o que sentia. Amor, gratidão, alegria e a certeza absoluta de que aquilo era certo. Aquilo era real. Aquilo era para sempre. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Nathaniel encostou a testa na dela. Amo-te, sussurrou ele. Também te amo. Ela pegou na mão dele, entrelaçando os dedos. Agora, vamos despedir-nos dos nossos convidados para que possas cumprir todas essas promessas. O riso dele era pura felicidade. Sim, senhora. Eles voltaram para a recepção juntos, de mãos dadas, e Victoria não sentia nada além de alegria. Nenhum arrependimento pelo casamento do qual ela tinha fugido. Nenhum medo pelo futuro que se estendia à sua frente. Nenhuma dúvida sobre o homem ao seu lado. Apenas 6 meses atrás, ela desmaiou no seu próprio casamento, certa de que sua vida tinha acabado. Ela estava certa, de certa forma. Aquela vida tinha acabado. A vida de máscaras, maquiagem e hematomas escondidos. A vida de obrigações, expectativas e desaparecimento gradual nos sonhos de outra pessoa. Aquela Victoria tinha morrido no chão frio de mármore de uma igreja. E esta Victoria, a verdadeira, tinha nascido no escritório de um reitor, com a mão de um estranho no ombro, e a liberdade de escolha assustadora e emocionante a espalhar-se diante dela. Ela tinha escolhido a coragem. Ela tinha escolhido a si mesma. E no final, ela tinha escolhido o amor. Não o tipo que exigia que ela se tornasse menor. Não o tipo que deixava hematomas sob o corretivo. Não o tipo que parecia uma gaiola disfarçada de aliança de casamento. O tipo verdadeiro. O tipo que a amparava quando ela caía e a ajudava a aprender a voar. O tipo que a via no seu pior e escolhia ficar mesmo assim. O tipo que prometia para sempre e falava a sério. Nathaniel apertou a mão dela e ela apertou de volta. Uma conversa privada na linguagem que desenvolveram ao longo de 6 meses a conhecerem-se. Estou aqui, dizia o aperto. Estou contigo. Não vou a lado nenhum. E pela primeira vez na vida, Victoria acreditou. Ela estava em casa. O acidente aconteceu às 2 da manhã de uma terça-feira, 3 semanas após o casamento. Victoria acordou com um sobressalto ao som de vidros a estilhaçarem-se no andar de baixo, com o coração imediatamente na boca. Ao lado dela, Nathaniel já se estava a mexer, saindo da cama com uma graciosidade fluida que revelava uma memória muscular na qual ela não queria pensar muito. Fica aqui, disse ele com voz baixa e autoritária. Como se fosse possível. Ela já estava a pegar no roupão. Esta casa também é minha. Ele parecia querer discutir, mas houve outro estrondo, mais próximo desta vez, e o som de passos no chão de madeira.
Pesados, vários pares. Nathaniel cerrou os dentes. Ele foi até a mesinha de cabeceira, pegou uma arma que ela sabia que estava lá, mas nunca o tinha visto tocar. E a realidade da situação a atingiu como água gelada. Alguém tinha invadido a casa deles. Ligue para o 112, disse Nathaniel, já se dirigindo para a porta. Tranque-se no banheiro e não saia até eu dizer que está seguro. Nathaniel. Victoria. Ele virou-se e a expressão em seu rosto era diferente de tudo que ela já tinha visto. Crua, feroz e aterrorizada de uma forma que lhe causava dor no peito. Por favor, não consigo concentrar-me nele se estiver preocupada contigo. Por favor. Ela queria discutir, queria ficar ao lado dele, enfrentar o que quer que fosse isso juntos. Mas também entendia o que ele estava a pedir. Ele precisava de saber que ela estava em segurança para poder fazer o que fosse necessário. Está bem, sussurrou ela pegando no telemóvel, mas se te magoares, vou ficar furiosa. O seu sorriso foi rápido e forçado, observou ela. Depois ele desapareceu, saindo para o corredor com a arma apontada para baixo e pronta. Victoria trancou-se na casa de banho, com as mãos a tremer tanto que precisou de 3 tentativas para ligar para o 112. O operador atendeu ao segundo toque e Victoria forçou-se a falar claramente, em voz baixa, dando o endereço e explicando a situação. Os agentes estão a caminho, disse o operador calmamente. Fique na linha comigo. Está num local seguro? Sim, na casa de banho. Segundo andar. Victoria encostou o ouvido à porta, esforçando-se para ouvir o que se passava lá embaixo. Vozes baixas e irritadas. Depois, a voz de Nathaniel, fria como o aço no inverno. Tem cerca de 30 segundos para explicar por que está na minha casa antes que eu comece a disparar. O sangue de Victoria gelou. Uma risada. Masculina. Familiar de uma forma que lhe revirou o estômago. Sua casa. Engraçado. Lembro-me que isto era propriedade dos Whitmore antes de a roubar. Marcos. Oh, meu Deus. Marcos estava na casa dela. A propriedade que perdeste na execução hipotecária porque não conseguiste pagar as prestações. A voz de Nathaniel estava perfeitamente calma. Aquela propriedade? Manipulaste aqueles empréstimos. Destruíste a minha família. A voz de Marcos estava ligeiramente arrastada. Bêbado. Victoria percebeu com horror. Bêbado e zangado, e na casa dela com Deus, sabe que tipo de armas. Tiraste-me tudo. O meu noivo, o meu negócio, a minha reputação. Transformaste-me numa piada. Foste tu que fizeste isso a ti mesmo quando lhe puseste as mãos em cima. Um estrondo, algo a partir-se. Victoria estremeceu, pressionando a mão sobre a boca para não gritar. Ela era minha. Marcos rugiu. Tínhamos um contrato, um acordo, e tu apareceste como uma espécie de cavaleiro branco e a envenenaste contra mim. Mostrei-lhe as imagens de segurança de ti a bater-lhe. Isso não é envenenar. São provas. Foi uma vez que ela me empurrou. Ela não quis ouvir. Nunca é só uma vez, interrompeu Nathaniel, e Victoria podia ouvir a fúria contida em sua voz. Margaret Chan, Sarah Goldstein, Rebecca Torres. Devo continuar, porque tenho uma lista. Marcos, uma longa lista de mulheres que magoaste porque achavas que o teu dinheiro te tornava intocável. O despachante estava a dizer algo no ouvido de Victoria, perguntando se ela ainda conseguia ouvir o que estava a acontecer. Mas Victoria não conseguia se concentrar o suficiente para responder. Tudo o que ela conseguia ouvir era Marcos, bêbado, perigoso e descontrolado, e Nathaniel em desvantagem numérica, tentando acalmá-lo. Quantos de vocês estão aí? Perguntou Nathaniel, mudando o tom de voz. O suficiente. Uma nova voz, que Victoria não reconheceu. Você está em desvantagem numérica, Carver. Abaixe a arma e talvez nós deixemos você sair daqui. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Nathaniel parecia quase entediado. Marcos não tem misericórdia. Não quando ele acha que foi injustiçado. Então, aqui está o que realmente vai acontecer. Você vai me dizer exatamente o que quer. Eu vou explicar por que você não vai conseguir. E então a polícia vai chegar e prender todos vocês por invasão de propriedade. A polícia? Marcos riu de forma áspera e quebrada. Achas que me importo com a polícia? Destruíste a minha vida. Tudo o que eu tinha, tudo o que eu era, desapareceu porque decidiste bancar o herói por uma mulher que nem sequer valia a pena. O peito de Victoria apertou-se. Ela deveria ficar ali.
Deveria ficar em segurança, como Nathaniel pediu. Mas ouvir Marcos reduzi-la a um objeto, a algo que não valia a pena lutar, fez com que a raiva florescesse quente e intensa por trás das suas costelas. Ela passou muitos anos a se fazer pequena, a se esconder, a cobrir hematomas e a fingir que tudo estava bem. Ela estava cansada de se esconder. Victoria destrancou a porta do banheiro o mais silenciosamente possível e saiu para o corredor. O despachante gritava em seu ouvido, dizendo para ela ficar onde estava, que os policiais estavam a 3 minutos de distância. Mas Victoria mal ouvia. Ela rastejou até o topo da escada, mantendo-se abaixada, e espiou o hall de entrada. Marcos estava no centro da sala, ladeado por 2 homens que Victoria não reconhecia. Um deles segurava um taco de beisebol, o outro tinha uma chave de roda. Marcos estava de mãos vazias, mas balançava ligeiramente. O seu fato caro estava amarrotado, o rosto corado pelo álcool e pela fúria. Nathaniel estava do outro lado, com a arma apontada para Marcos, o corpo tenso e pronto para agir. Ela não valia a pena, repetiu Nathaniel, com uma voz mortalmente silenciosa. Tiveste o privilégio de estar noivo da mulher mais notável que já conheci, e foste demasiado estúpido e cruel para perceber o que tinhas. Bateste-lhe, aterrorizaste-a, fizeste-a sentir que tinha de esconder quem era só para sobreviver ao teu lado. E achas que ela não valia a pena? Ela era um meio para atingir um fim, cuspiu Marcos. Uma forma de aceder ao dinheiro do pai dela e satisfazer as condições da minha avó. Era tudo o que ela sempre foi. Então és ainda mais patético do que eu pensava. Marcos lançou-se para a frente e tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem com o taco atacou Nathaniel, que se baixou e disparou um tiro que passou ao lado, estilhaçando um espelho. O homem com a chave de roda correu do outro lado, e Nathaniel foi forçado a girar, a dividir a sua atenção, a lutar em 2 frentes. Marcos correu para as escadas, correu para Victoria. Ela viu os olhos dele fixarem-se nela, viu a raiva e o triunfo brilharem no rosto dele, quando percebeu que ela estava ali, exposta, e ela não pensou. Ela apenas se moveu, agarrou o pesado vaso de cerâmica da mesa do corredor e atirou-o pelas escadas com toda a sua força. O vaso acertou Marcos em cheio no peito, derrubando-o para trás e fazendo-o cair no chão de mármore com um estrondo satisfatório. Afasta-te de mim, gritou Victoria, com a voz rouca e feroz. Afasta-te do meu marido e afasta-te da minha casa. Nathaniel aproveitou a distração para desarmar o homem com a chave de roda, empurrando-o contra a parede com força suficiente para que ele se contorcesse. O homem com o taco deu mais uma tacada, acertando o ombro de Nathaniel, e Victoria viu o rosto do marido se contorcer de dor antes de ele acertar o cotovelo no plexo solar do homem e derrubá-lo, ofegante, no chão. Então, restava apenas Marcos, lutando para se levantar, com o rosto contorcido de ódio. Tu arruinaste a minha vida, rosnou ele para Victoria. Tu deverias ser nada, um rosto bonito e uma conexão útil. Mas, em vez disso, transformaste-te nisto, nesta pessoa que acha que pode ter opiniões e fazer escolhas. Eu sempre fui essa pessoa, disse Victoria, descendo as escadas lentamente, deliberadamente. Tu simplesmente nunca te importaste em olhar. Sirenes soavam à distância, aproximando-se. Marcos também as ouviu. O desespero passou pelo seu rosto. Isto não acabou. Acabou, disse Nathaniel, aproximando-se de Victoria, com a arma ainda lá apontada para Marcos, mesmo enquanto deslizava a mão livre pela cintura dela. Acabou. A polícia invadiu a porta 30 segundos depois, com as armas em punho, gritando ordens. Marcos e os seus 2 cúmplices estavam no chão algemados em poucos minutos. E então a casa ficou cheia de policiais, perguntas e as consequências surreais da violência. Victoria respondeu às perguntas enquanto observava os paramédicos examinarem o ombro de Nathaniel, onde o taco o atingira. Não estava partido, disseram eles. Provavelmente um hematoma grave, talvez uma fratura fina. Ele precisava de ir ao hospital para fazer raio-x. Estou bem, Nathaniel insistia, sem tirar os olhos de Victoria. Você vai para o hospital, disse ela com firmeza. E eu vou com você. Ele parecia querer discutir, mas algo na expressão dela o fez acenar com a cabeça. Está bem. Eles prestaram depoimento à polícia, que lhes garantiu que Marcos seria acusado de invasão de domicílio,
tentativa de agressão e violação da ordem de restrição que Victoria havia solicitado após o cancelamento do casamento. Entre isso e as acusações pendentes de violência doméstica das outras mulheres, o promotor estava confiante de que ele enfrentaria uma pena de prisão severa. Ele não vai magoar mais ninguém, disse o agente gentilmente a Victoria. Não por muito tempo. Ela acenou com a cabeça, sentindo-se entorpecida, exausta e estranhamente calma. Eram 4 da manhã quando chegaram ao hospital. Os raios-x mostraram uma pequena fratura na clavícula de Nathaniel, e o médico colocou-lhe uma tipóia e prescreveu-lhe analgésicos e repouso. Nenhuma atividade extenuante por pelo menos 4 semanas, disse o médico severamente. Isso significa nada de lutar contra invasores domésticos. O sorriso de Nathaniel era fraco, mas genuíno. Vou fazer o meu melhor. Eles pegaram um Uber para casa, pois nenhum dos dois estava em condições de dirigir. A casa ainda era uma cena de crime. Fita amarela na porta da frente, vidros brilhando no chão do hall de entrada, onde o espelho se estilhaçou. Podemos ir para um hotel, disse Nathaniel baixinho. Não. Victoria balançou a cabeça. Esta é a nossa casa. Não vou deixar que ele nos expulse dela. Então, eles entraram pela porta dos fundos, evitando cuidadosamente as áreas que a polícia tinha isolado. Victoria levou Nathaniel para o quarto, ajudou-o a tirar a camisa rasgada e limpou delicadamente os cortes nas mãos dele, causados pela luta. Desculpa, disse ele de repente. Ela olhou para ele, surpresa. Pelo quê? Por trazer isto para a tua vida? Por fazer de ti um alvo? O maxilar dele estava tenso, os olhos escuros de culpa. Marcos veio aqui por minha causa porque eu fui atrás dele. Se eu tivesse deixado isso para lá, teria me casado com ele, interrompeu Victoria. E, eventualmente, ele teria me colocado no hospital ou pior. Tu salvaste a minha vida, Nathaniel. O que aconteceu esta noite não muda isso. Tu poderias ter te machucado. Quando te vi no topo daquelas escadas, sua voz falhou. Achei que meu coração fosse parar. Victoria segurou o rosto dele com as duas mãos, fazendo-o olhar para ela. Eu estou bem, nós dois estamos bem, e Marcos vai para a prisão, onde é o lugar dele. Tu atiraste um vaso nele. Sim. Ela não conseguiu conter um pequeno sorriso. Foi bom. O riso dele foi surpreso e um pouco abalado. Tu és incrível, sabes disso? És a pessoa mais forte, corajosa e incrível que já conheci. Aprendi com o melhor. Ela beijou-o suavemente, com cuidado, atenta aos ferimentos dele. Mostraste-me o que é defender-se, recusar-se a deixar que pessoas más vençam só porque acham que têm esse direito. Ficaram assim por um longo momento, abraçados na escuridão antes do amanhecer, ambos tremendo ligeiramente com a adrenalina, o choque e o alívio. Quero instalar uma segurança melhor, disse Nathaniel finalmente. Câmaras, portas reforçadas, talvez uma sala de pânico. Está bem, e quero que aprendas a atirar. Não porque acho que vais precisar, mas porque quero que tenhas todas as ferramentas possíveis para te protegeres. Está bem, ela afastou-se o suficiente para olhar nos olhos dele com uma condição. Qual é? Pares de te culpar por coisas que não são culpa tua. Marcos fez as suas escolhas. Não foste tu que o fizeste invadir a nossa casa. Não foste tu que o fizeste bater em mim há 6 meses. Não foste tu que criaste o tipo de pessoa que acha que a violência é uma resposta aceitável quando não consegue o que quer. Nathaniel ficou em silêncio por um momento, depois acenou lentamente com a cabeça. Vou tentar. É tudo o que peço. Ela ajudou-o a deitar-se na cama, depois deitou-se ao lado dele, com cuidado para não mexer no ombro ferido. Agora descansa um pouco. Ordens do médico. Sim, senhora. Mas nenhum dos dois conseguia dormir. Deitaram-se ali enquanto o amanhecer despontava pela janela, pintando o céu em tons de rosa e dourado. E conversaram sobre tudo e nada. Sobre as melhorias de segurança que fariam, sobre a declaração que dariam à imprensa, sobre se deveriam tirar férias, fugir por um tempo até que o circo da mídia se acalmasse. Para onde gostarias de ir? Perguntou Nathaniel, com o braço bom à volta dela, segurando-a com força. Não sei. Para algum lugar tranquilo onde ninguém nos conheça. Ela traçou padrões no peito dele, sentindo o batimento cardíaco firme e forte sob a palma da mão. Talvez Itália ou Grécia. Algum lugar com sol, boa comida e absolutamente nenhum drama. Parece perfeito.
O telemóvel de Victoria vibrou na mesinha de cabeceira. Ela pegou-o, viu o nome da mãe no ecrã e atendeu com um suspiro. Olá, mãe. Victoria, acabei de ver as notícias. Estás bem? O Nathaniel está ferido? A voz da mãe estava frenética. Toda a sua compostura habitual se desfez. Estamos bem, mãe. O Nathaniel fraturou a clavícula, mas vai sarar. Estamos bem. O Marcos invadiu a tua casa com cúmplices. Aqui é a Victoria. Isto é uma loucura. Eu sei, sinto muito. A voz da mãe dela falhou. Sinto muito por ter te pressionado a casar. Se eu soubesse do que ele era capaz. Tu não podias saber, disse Victoria gentilmente, surpresa com a compaixão em sua própria voz. Ele escondeu bem. E eu te perdoo, mãe. Eu te perdoei há meses. A mãe dela agora chorava, soluços silenciosos que faziam o peito de Victoria doer. Eu amo-te muito, querida. Eu só queria que estivesse segura e bem cuidada e quase te empurrei para um pesadelo. Mas tu não te deixaste levar. Eu saí dessa situação. Agora estou feliz, mãe. Realmente feliz. Por causa do Nathaniel. Por minha causa, corrigiu Victoria. Porque escolhi valorizar-me mais do que as expectativas de todos. O Nathaniel ajudou, mas a escolha foi minha. Conversaram por mais alguns minutos, a mãe insistindo em ir visitá-los mais tarde para ver como estavam, levar comida, cuidar dela. Victoria concordou porque podia ouvir a necessidade na voz da mãe, o desejo de fazer algo, qualquer coisa, para melhorar a situação. Quando desligou, Nathaniel estava a observá-la com olhos suaves. Isso foi muito maduro da tua parte, disse ele. Estou a aprender que guardar rancor consome muita energia. Ela recostou-se nele, e a vida é curta demais para desperdiçá-la com raiva quando se pode ser feliz. Ele beijou o topo da cabeça dela. Quando é que te tornaste tão sábia? Há cerca de 3 meses, quando este homem superprotetor, um pouco controlador e completamente maravilhoso, entrou na minha vida e se recusou a deixar-me contentar-me com menos do que eu merecia. O peito dele ressoou com uma risada silenciosa. Um pouco controlador. Ok, muito controlador, mas de um jeito sexy. De um jeito sexy, ele repetiu divertido. Com certeza. Ela inclinou a cabeça para trás para olhar para ele. Sabe o que percebi hoje à noite? O que foi? Não estou mais com medo. Quando Marcos invadiu a casa, quando o vi no fundo da escada, não fiquei com medo. Eu estava zangada. E isso é diferente. Ela sentou-se ligeiramente, olhando para ele. Por muito tempo, eu tive medo dele. Do que ele faria se eu fosse embora, do que ele tiraria da minha família, de quem eu seria sem todas as expectativas e obrigações que me definiram durante toda a minha vida. E agora eu sei exatamente quem eu sou. Sou a mulher que abandonou um casamento que todos diziam que eu precisava. A mulher que construiu um negócio do nada. A mulher que se casou com o homem que ama e atirou um vaso ao seu ex-noivo quando ele tentou magoá-los. Ela sorriu. Não sou uma vítima, Nathaniel. Nunca fui. Era apenas alguém que ainda não tinha encontrado a sua coragem. Os olhos dele brilhavam. Amo-te tanto que às vezes isso me assusta. Ela inclinou-se e beijou-o lenta e profundamente, cheia de promessas, porque também te amo muito. E vamos ter uma vida longa, feliz e provavelmente, ocasionalmente dramática juntos. Ocasionalmente dramática, murmurou ele contra os lábios dela. É uma forma de ver as coisas. Eles finalmente adormeceram enquanto o sol subia no céu, entrelaçados na cama da sua casa, seguros, inteiros e juntos. Marcus Whitmore foi para a prisão 6 meses depois. 3 anos pelas acusações de agressão, 2 anos por invasão de domicílio, todos a serem cumpridos consecutivamente. O juiz não se comoveu com os argumentos do seu advogado sobre o seu histórico limpo e futuro brilhante. Tinha todas as vantagens na vida, disse o juiz na sentença. Riqueza, educação, oportunidades, e escolheu usar essas vantagens para magoar mulheres mais fracas do que você. O tribunal não tem simpatia por si, Sr. Whitmore. Victoria assistiu da galeria, com a mão de Nathaniel apertada na sua, e sentiu apenas alívio quando o oficial de justiça levou Marcos algemado. O seu negócio de fotografia prosperou. Ela abriu uma galeria no distrito artístico, exibindo não apenas o seu próprio trabalho, mas também o de outros artistas emergentes. Ela dava aulas aos fins de semana, ajudava jovens mulheres a encontrar a sua voz através das lentes e, aos poucos, construiu algo que era inteiramente seu.
Nathaniel continuou a fazer o que fazia de melhor, adquirindo negócios em dificuldades e recuperando-os, usando os seus recursos consideráveis para ajudar pessoas que tinham sido exploradas por homens como Marcos. Tornaram-se uma equipa formidável. O seu olho para histórias humanas e a sua cabeça para a estratégia combinavam-se em algo poderoso e bom. E nas noites tranquilas, quando estavam apenas os dois em sua casa com segurança reforçada e portas blindadas, e as memórias da violência desaparecendo com o tempo, Victoria olhava para o marido e se maravilhava com o quanto havia evoluído. Da mulher que desmaiou no próprio casamento, com maquiagem cobrindo hematomas e medo cobrindo tudo do mais, para a mulher que se manteve firme e construiu a vida que queria e amava, sem reservas ou medo. Ela tinha sido salva naquele dia no gabinete do reitor. Era verdade. Mas mais do que isso, ela tinha sido vista. E ao ser vista, ela finalmente aprendeu a ver-se a si mesma. Não como alguém que precisava de ser protegida, controlada ou consertada, mas como alguém completa, digna e forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade, especialmente quando tinha Nathaniel ao seu lado, com a mão dele na sua. Ambos escolhendo um ao outro todos os dias. Esse era o verdadeiro final feliz. Não a ausência de conflitos, dor ou desafios, mas a presença de alguém que via tudo em você e te amava mesmo assim, que te segurava quando você caía e te ajudava a aprender a voar. Victoria havia caído uma vez, há muito tempo, mas estava voando desde então.